Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O nosso tema é oração. Hoje nós vamos ver a oração modelo, exemplo a ser seguido. Qual é a oração modelo? Claramente que nós vamos ver que a oração modelo é o Pai Nosso. Ou seja, a oração do Pai Nosso não é para ser feita de qualquer maneira. Deve ser feita com simplicidade, humildade, fé e com sinceridade. Ou seja, realmente aquilo que você quer falar com Deus. Mas a oração do Pai Nosso, ela é um modelo de como deve ser a nossa oração. Portanto, é modelo por quê? Simplesmente porque Jesus ensina como deve ser nossa maneira de falar com Deus. E podemos ver estas palavras que devem expressar a nossa adoração, a nossa oração. Adoração, petições, confissão de pecados, proteção e honra. E devem ser feitas em nome de Jesus. Então nós vamos ver uma por uma. Então em nossa oração, aquilo que nós vamos falar com Deus deve expressar justamente isso aqui. Adoração, petições, confissão de pecados, proteção e honrar a Deus. Por isso, a oração ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que ter um coração íntegro, reto diante do Senhor, buscando uma forma simples, humilde, cheio de fé e de sinceridade diante do Senhor. Então vamos ver primeiro a adoração. Em Mateus capítulo 6, verso 9 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então você vê que Jesus está ensinando a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Onde nós temos a adoração aqui? Adorar a Deus significa reconhecer o que Ele é e não o que Ele faz. Porque há uma distinção muito grande. Muitas das vezes nós queremos adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Aí quando Ele não faz, então Ele não merece ser louvado e adorado. Mas quando nós olhamos para a essência do que é Deus, aí, independente do que Ele faz ou deixa de fazer, nós o adoramos por aquilo que Ele é. Então, o que Jesus nos ensina aqui? O que Deus é? Jesus expressa que Deus é santo, santificado seja o teu nome. Porque é imaculado, não há pecado algum nele, além de santo é poderoso, onisciente, onipresente, justo e amoroso. Então você vê o tanto de qualidades que nós podemos ver no que Deus é. Então quando nós falamos santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, nós estamos o adorando, louvando, glorificando a Ele pela sua santidade, pela sua pureza, pela sua retidão, pelo seu grande amor, pelo seu poder, pelo seu conhecimento, pela sua vida imaculada, ou seja, não há nenhum resquício de perdão ou erro em Deus. Pelo contrário, Ele é totalmente santo. Por isso, em nossa oração, nós temos que declarar que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o conselheiro, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Assim nós estamos santificando o nome de Deus. Nossa oração deve expressar o que Deus é para cada um de nós, ou seja, Ele é santo, Senhor e Salvador. Por isso, a nossa oração deve seguir o modelo, o exemplo que Cristo deu para nos ensinar a orar como convém orar. Segundo, petições. Então nós vamos ver na oração do Pai Nosso uma lista de petições e nós vamos ver separadamente. Em Mateus 6,
10 a 11, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Ele está nos ensinando, Jesus nos ensina nesta parte a olhar o que é necessário, a olhar o que realmente importa para a nossa vida. Então, primeiramente, ele vai dizer que o reino de Deus seja a nossa busca diária. Venha o teu reino. Nós temos que clamar para a volta de Cristo Jesus, para que Ele possa nos levar ao reino de Deus, porque Ele prometeu: eu vou preparar-vos um lugar. Então nós temos que orar: venha, Senhor, o teu reino, assim na terra como no céu. Também Ele nos ensina a necessidade, a pedir a necessidade real do que precisamos, ou seja, o suficiente para a nossa sobrevivência todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então você vê, ele pede: venha o teu reino, e depois ele nos ensina a pedir o pão de cada dia, aquilo que eu preciso para sobreviver aquele dia. E aqui, juntamente, ele diz: faça-se a tua vontade. Ou seja, Jesus está reconhecendo que quando nós pedimos o que é realmente necessário, nós entendemos que a vontade de Deus deve prevalecer acima da nossa vontade. Eu posso pedir, por exemplo, um pão, mas ele me dá um bolo. A vontade dele foi o bolo, não foi o pão. Então é um exemplo bobo, mas é para mostrar que nós temos que reconhecer a vontade de Deus sobre aquilo que nós pedimos. Ele vai fazer infinitamente melhor daquilo que nós pedimos ou pensamos em pedir. Confissão de pecados. Nós vamos ver que em Mateus 6,12, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui ele continua a petição, mas agora ele está olhando para a vida espiritual. Ou seja, nós pedimos pela vida física: Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Agora ele está olhando para a vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Se nós pecamos contra Deus, nós temos que pedir perdão. Se nós pecamos contra o próximo, nós temos que pedir perdão. E se o próximo pecou contra nós, nós também temos que perdoar. Então ele diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E continuando nas petições, Jesus nos ensina a pedir perdão. Ensina sobre o arrependimento, confissão e a busca pelo perdão. Contudo, ele também ensina que, assim como recebemos o perdão de Deus, temos que perdoar a todos, incondicionalmente, como nós podemos ver em Mateus mesmo, capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então você vê que Jesus está explicando o quê? Essa explicação que Jesus dá a respeito sobre receber perdão e liberar perdão, ou seja, perdoar. Perdoamos aos homens, também receberemos perdão. Se não perdoamos, não seremos perdoados. Se nós somos perdoados por Deus, nós temos que perdoar da mesma forma. E assim, nós vamos mostrar o nosso relacionamento com Deus vivo e o nosso relacionamento com o homem, com o próximo, também vivo, porque o perdão cura todas as feridas. É necessário pedir e liberar perdão. Continuando nas petições, livramento e proteção. Mateus 6,13, parte A.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 13, primeira parte. Então Jesus está nos ensinando as duas últimas petições: livramento e proteção. O inimigo quer nos tirar dos caminhos e colocar tentações em nosso caminho. É necessário clamar por livramento. Então você vê que o inimigo tem tentado colocar tentações no nosso caminho para nos afastar do caminho de Deus. É necessário que nós possamos orar pedindo que Deus nos livre de todo o pecado, nos livre de todas as tentações. E assim nós vamos caminhar de acordo com a vontade de Deus. E também pedir proteção para que nenhum mal chegue à nossa vida e à nossa casa. Então nós temos que clamar por proteção na nossa casa. Como diz o Salmo 91, nenhum mal chegará à tua casa. Então você vê, aquele que habita na presença do Senhor, tem a certeza que Ele nos livra de todas as tentações e não permite que nenhum mal chegue à nossa casa. Mas nós temos que pedir nas nossas orações, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: livrai-nos e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, verso 13a. E por último, queridos, na oração modelo, encerra com uma honra, ou seja, nós devemos honrar a Deus, que é no mesmo sentido da adoração, da glorificação, da exaltação do nome de Deus. Então, em Mateus capítulo 6, verso 13, parte B, a segunda parte diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então o que Jesus está mostrando aqui? Que Deus é o único digno de receber toda a honra, glória e adoração e louvor para todos sempre. Ou seja, é dar a Deus o lugar de direito dele em nossa vida. Tudo. Nós temos que dar tudo como honra a Deus. Honrar a Deus é cumprir 2 mandamentos que está na palavra do Senhor. O primeiro mandamento está em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então você vê, se nós temos que dar a Deus o lugar de direito que é dele, tudo é dele, nós não podemos ter outros deuses diante dele, porque ele é o nosso único Senhor e Salvador. E o segundo mandamento está em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Honrar ao Senhor, dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É dizer que, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E desta forma, queridos, que deve ser a nossa oração, mostrando que nós estamos com o coração aberto, reconhecendo que Ele é a autoridade na nossa vida, é a autoridade na nossa casa, e Ele deve ser honrado como Senhor e Salvador, e não a outro. Por isso nós temos que amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Então o que nós aprendemos hoje? Que a oração modelo é um exemplo a ser seguido. E esse exemplo deve ser seguido em nossas orações. Nós temos que orar adorando a Deus porque Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que pedir o que realmente é necessário, o pão de cada dia, o reino de Deus que deve ser feito, a vontade dEle em todos os momentos da nossa história. Nós temos que confessar os nossos pecados e pedir perdão. Nós temos que pedir proteção e livramento. E também nós temos que encerrar a nossa oração honrando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito ou deixa de fazer, porque Ele é santo e Ele sabe de todas as nossas necessidades. E a nossa oração deve se encerrar dizendo: em nome de Jesus.
Amém. Porque foi assim que ele nos ensinou a orar. Tudo quanto pedis, pedis em meu nome e eu vou-lo concederei. Vamos orar, queridos? Senhor, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Nós erramos e queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Teu reino seja uma realidade na nossa vida hoje, para que possamos, Senhor Deus, viver aqui como nós queremos viver lá no Teu reino, Pai. Trate isso em nosso coração. Nos dá, Senhor Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para sobreviver, de acordo com a Tua santa e divina vontade, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, nos livra de todas as tentações, de todas as provações, nos dê a proteção de todo o mal. Porque, Senhor Deus, só em Ti nós encontramos a resposta para todas as nossas necessidades. Queremos também, ó Pai, colocar todos que estão nos ouvindo, ó Pai, nas Tuas mãos. Abençoe a vida deles também, o casamento, os filhos, o trabalho que leva o sustento para o seu lar. Seja abençoado em nome de Jesus. E se tem alguém, ó Pai, que está desempregado, abre uma porta para que possam levar o sustento. Em tudo nós Te louvamos e Te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso e digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.